Esta videoaula é parte do curso de Processamento de Materiais Cerâmicos e foi preparada pelo professor Anselmo Ortega Boschi, no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. O tema são os processos de conformação e nesta videoaula em específico o processo de prensagem. Pensando em termos de conformação, como foi visto na aula anterior, existem três objetivos do processo de conformação. O primeiro é o pré-formato, ou seja, o compacto verde produzido pela conformação deve ter o pré-formato da peça que nós gostaríamos de fabricar. O segundo é a resistência mecânica, ou seja, o compacto verde deve ter a resistência mecânica suficientemente elevada para resistir ao manuseio que ela vai sofrer antes de chegar no forno, sem que esse manuseio introduza defeitos que vão causar problemas durante a sinterização e nas propriedades do produto final. E a microestrutura verde. A gente entende por microestrutura verde o arranjo das partículas no compacto verde. Então, essa é uma característica que vai afetar significativamente a evolução da microestrutura e, consequentemente, a microestrutura do produto final e, consequentemente, as características do produto final, as propriedades do produto final. Nos atendo ao processo de conformação por prensagem, ele é subdividido em três etapas. Na primeira etapa ocorre o preenchimento do molde, como a gente pode ver aqui. Então existe um silo que contém o pó que vai ser utilizado, ele se desloca para cima da cavidade da prensa, o pó escoa e preenche a cavidade. A seguir o silo recua, o pistão superior desce e nós temos então a segunda etapa, que é a compactação. Na terceira etapa, agora nós temos que extrair a peça que foi compactada. Então o silo se mantém recuado, o punção superior sobe e o punção de baixo sobe e extrai a peça. E aí a gente repete o ciclo. Então o punção vem de novo, empurra a peça que foi extraída e preenche novamente a cavidade do molde. Então esse é o ciclo de prensagem. Vamos começar com o preenchimento do molde. O objetivo do preenchimento do molde é que o preenchimento gere uma distribuição do pó dentro do molde uniforme. Então nós almejamos obter um preenchimento uniforme da cavidade do molde. A cavidade do molde também é chamada de estampo. Para que esse preenchimento possa ser uniforme, o pó deve apresentar uma boa fluidez. Então, a fluidez do pó é fundamental. Agora, o que afeta a fluidez do pó? A fluidez é uma função básica de duas variáveis, o atrito e o formato das partículas. O atrito é dado pelo número de pontos de contato por unidade de volume, ou seja, o atrito em cada ponto de contato vai depender das forças que estão empurrando uma partícula contra a outra e do acabamento da superfície nas superfícies que estão em contato. Agora, cada ponto de contato então tem uma força. E o número de pontos de contato por unidade de volume é que vai dar qual é o atrito, que vai dar qual é a resistência ao fluxo. Por outro lado, o formato ideal das partículas é o esférico. Qualquer desvio do formato esférico vai representar uma perda na fluidez do pó. Então, sob esses dois pontos de vista, se nós formos pensar qual é o tipo de pó que nós queremos trabalhar, seria partículas esféricas e de grande diâmetro, porque ao aumentar o diâmetro a gente diminui o número de pontos de contato por unidade de volume e, consequentemente, o atrito que impede a fluidez do pó. Entretanto, isso vai ser um problema para a sinterização. Então, vamos tentar entender primeiro como acontece essa questão da fluidez, depois a gente volta para a sinterização. Se nós tivermos o arranjo representado aqui, então 3 esferas nesse arranjo e que elas estão seguras por esses anteparos que estão colocados aqui, e nós retirarmos os anteparos, o que acontece com essa distribuição então das partículas? Tá? Nós, para entendermos isso, consideramos quais são as forças atuantes. Então nós temos a força peso da partícula que está em cima, empurrando as partículas que estão embaixo, e essa seria a configuração esperada dessas 3 partículas. Isso é o que a gente vê no dia a dia, no universo macroscópico em que a gente vive. Entretanto, quando o tamanho de partículas diminui, e a gente já viu em aulas anteriores que para a sinterização
nós precisamos de partículas pequenas, porque a força motriz para o processo de sintetização é justamente a energia superficial que é conseguida através das partículas pequenas. Então, quando nós reduzimos o tamanho de partícula, além dessas forças que nós levamos em consideração até agora, existe um outro conjunto de forças, que são as forças de Van der Waals e ou capilaridade, que vão estar atuando. Capilaridade, nesse caso, pode ser simplesmente a condensação da umidade relativa do ar, que vai acabar formando um filme de água nos pontos de contato entre as partículas. Quando nós levamos em consideração agora as novas forças, ou seja, as setas amarelas representadas aqui, então a resultante de todas essas forças que estão atuando é que vai definir qual é o arranjo das partículas, no caso de nós termos partículas muito pequenas. Então, se nós tivermos o mesmo arranjo, mas agora com partículas pequenas, quando nós tiramos os anteparos, elas mantêm essa ordem. Isso porque quando nós diminuímos o tamanho das partículas, a força peso vai diminuir com o cubo do diâmetro das partículas, mas as forças de superfície vão diminuir com o quadrado do diâmetro das partículas. Isso quer dizer que abaixo de um determinado diâmetro, as forças de superfície prevalecem sobre a força peso das partículas, e por isso que esse é o arranjo estável quando o tamanho de partículas é pequeno, como o usual em pós que são utilizados na fabricação de materiais cerâmicos. A sinterização precisa da energia superficial, como a gente já tinha comentado. A energia superficial é dada por partículas pequenas, e as partículas pequenas têm uma baixa fluidez. Então, como é que a gente compatibiliza isso? De um lado, a boa fluidez exige partículas grandes, esféricas e grandes. A sinterização exige partículas pequenas, independente do formato delas. Para conseguir compatibilizar isso, é que nós vamos ter que usar a granulação. Então, o que é a granulação? Esse é o principal equipamento utilizado para produzir grânulos. Como é que ele funciona? Nós fazemos uma suspensão das partículas do pó que a gente quer fazer, então a mistura das matérias-primas, tá, que vão ser utilizadas, e essa suspensão então é introduzida e bombeada aqui. Aqui nós temos então um tipo de um chafariz que vai produzir gotas que vão ser arremessadas aqui, e como um chafariz de jardim. Então ele vai gerar uma quantidade de gotas, essas gotas vão subir e descer dentro do atomizador. Em contracorrente, o que nós temos então é uma outra parte aqui do equipamento que vai gerar ar quente. Esse ar quente é introduzido tangencialmente ao perfil cilíndrico desse atomizador, e ele vem descendo em uma espiral dentro desse material. Então, quando nós temos as gotas e o ar quente andando dentro do atomizador, as gotas então começam como gotas de água, contendo então uma certa quantidade da massa que foi colocada aqui, e elas vão secando durante o trajeto delas. Dessa forma, nós conseguimos assegurar o formato aproximadamente esférico desse material, e conseguimos nos beneficiar de um processo mais efetivo de moagem, que é a moagem a úmido, como a gente vai ver em etapas posteriores do curso. Esses são os grânulos produzidos pelo atomizador, é a seção transversal de um grânulo, e o que a gente pode ver então é exatamente o formato do grânulo é próximo do esférico, e entretanto o grânulo normalmente apresenta, os grânulos maiores, esse oco aqui dentro. É fácil entender por que acontece esse oco. Quando essa gotícula que deu origem a isso daqui estava dentro do atomizador, então a secagem da água que estava colocada aqui dentro ocorreu pela superfície externa dela. Então a primeira coisa que secou foi a superfície externa, e ela definiu qual é o tamanho do grânulo, porque é o tamanho praticamente da gota. Só que ainda tinha uma quantidade muito grande de água aqui dentro, e essa água, durante o percurso que a gotícula fez dentro do atomizador, acabou migrando para a superfície, porque se criou um gradiente de concentração de umidade aqui no perfil do grânulo, e essa quantidade de água é que gerou uma retração que vai dar esse oco que está colocado aqui.
Por outro lado, existem outros processos de granulação que trabalham de uma forma diferente. E neste caso, o grânulo é feito a partir de uma gota de água que cai aqui no centro, em uma camada de pó do material, e esse grânulo que vai ser formado aqui, então é rolado em cima da camada do pó, e então o grânulo nasce de dentro para fora, e por isso esses grânulos são sólidos. E eles vão ter um comportamento, quer dizer, as partículas que estão aqui dentro não tem mais esse oco. E por isso o comportamento das partículas aqui no que diz respeito ao rearranjo das partículas durante os processos de conformação vai ser bastante diferente. Então, quais são as características dos grânulos que nós gostaríamos de ter produzidos pelo atomizador? Então esse gráfico mostra aqui a variação da fluidez com o tamanho dos grânulos. E o que dá para perceber é que o tamanho de grânulo é pequeno, apresenta baixa fluidez, depois ele apresenta uma boa fluidez e depois a fluidez cai de novo. Em teoria, quanto maior for o tamanho do grânulo, maior deveria ser a fluidez. Então tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Por que a fluidez é baixa no começo? Porque os grânulos sendo pequenos, muito embora eles sejam muito maiores do que o tamanho das partículas que os constituem, tá? Eles têm um elevado número de pontos de contato entre os grânulos e por isso a fluidez dele é baixa, por unidade de volume, lembre-se sempre disso. Tá? Quando nós estamos aqui na faixa entre 100 e 500 microns, agora é onde nós temos a máxima fluidez. E era de se esperar que ao aumentar o tamanho do grânulo, a fluidez aumentasse ainda mais, porque a gente estaria reduzindo o número de pontos de contato, que são os pontos de atrito, entre os grânulos ao aumentar o tamanho dos grânulos. Entretanto, quando os grânulos tentam ficar maiores, na realidade eles não são maiores, como dá para perceber claramente aqui. Os grânulos que em teoria têm diâmetros maiores são na realidade produzidos por grânulos menores que colaram um no outro durante a sua viagem dentro do atomizador. Então eles perderam a esfericidade, e ao perder a esfericidade eles perderam então a fluidez. Portanto, os grânulos ideais estão aqui na faixa entre 100 e 500 microns. Voltando para o atomizador, como é que a gente consegue isso então? Quando nós temos então as gotículas viajando aqui dentro, tá? E nós vamos ter então grânulos grandes e grânulos pequenos, só que por causa da corrente de ar que está circulando aqui dentro, nós vamos ter os grânulos grandes circulando próximos à parede do cilindro que está colocado aqui. E os grânulos menores vão ficar circulando mais próximos ao centro por causa da gravidade que está atuando sobre esses grânulos. Então, os grânulos grandes vão circulando próximo à parede, vem e caem aqui embaixo. Só que esses grânulos, como a gente viu, são indesejáveis, porque eles perderam o formato esférico. Então tem uma peneira aqui embaixo que elimina esses grânulos. E quem passa na peneira são só os grânulos redondos, ou aproximadamente esféricos, tá? E que tem o diâmetro ali entre 100 e 500 microns, como a gente viu. E os grânulos pequenos? Os grânulos pequenos, como eles ficaram circulando na parte central do atomizador, eles são tirados por esse pescador que está colocado aqui. Então ele é um aspirador e que vai tirar do material que vai chegar aqui embaixo os grânulos menores. Por isso, os grânulos que vão chegar à esteira transportadora que está aqui embaixo vão estar na faixa desejável entre 100 e 500 microns. Para tentar visualizar um pouco essa fluidez do pó, nós temos aqui então um pó granulado contido entre duas placas de Petri. Tá? E a gente encheu isso daqui até a metade e você gira e ele acaba atingindo o chamado ângulo de repouso. Esse ângulo de repouso deveria ser horizontal para um material que é muito fluido, ou seja, que tem um pequeno atrito entre as partículas, tá? Ele deveria ser praticamente horizontal. Quanto mais ele se desviar do horizontal, menor é a fluidez desse material. O que está acontecendo? A força de atrito com a parede de vidro empurra os grânulos aqui para cima. Só que quando eles chegam aqui em cima, eles perdem a estabilidade, rolam e voltam aqui para baixo. Então, quanto maior for a fluidez do material, mais cedo eles vão perder essa estabilidade e vão fluir para cá, e assim você garantiria a linha horizontal aqui. Então, quanto maior for o ângulo de escoamento, menor é a fluidez do material. Nós percebemos aqui este outro pó produzido por um outro processo de granulação, ele vai ter então agora, olha, isso daqui é quase vertical. Então a fluidez desse pó é bastante pobre em relação a essa daqui.
Uma outra variável que afeta essa fluidez é a umidade. Então, a umidade, é claro, nós gostaríamos que os grânulos fossem úmidos, porque a força de capilaridade vai manter as partículas que estão contidas no interior dos grânulos unidas, tá? Só que as unidades que estão rolando aqui são os grânulos. Então, a umidade dentro do grânulo é desejável, mas se nós tivermos um excesso de umidade, pelas forças de capilaridade, os grânulos começam a ter uma força de capilaridade atuando entre um grânulo e o outro, e por isso você perde a fluidez do material. Então, etapa seguinte, conseguimos fazer o preenchimento uniforme do molde, fazendo a granulação, diminuindo o número de pontos de contato, tornando os grânulos esféricos, mas é importante reforçar. Cada grânulo contém milhares e milhares de partículas do pó que só estão ligadas por forças de capilaridade e forças de Van der Waals. Durante a compactação, então, agora, no segundo estágio da prensagem, nós vamos ter um arranjo parecido com esse daqui. Então, nós temos os grânulos, lembrando, cada grânulo é constituído então de milhares de partículas que estão colocadas aqui dentro, e eles vão formar um arranjo parecido com esse daqui. Então, existem duas famílias de poros aqui. Existem os poros intergranulares, que estão entre os grânulos, e existem os poros intragranulares, que estão dentro dos grânulos, onde estão as partículas. Esses poros mantêm uma relação de tamanho com os próprios as próprias partículas e os grânulos. Então, os poros intergranulares desse material, eles mantêm uma relação de tamanho com o tamanho dos grânulos. Os poros que estão aqui dentro, então os intragranulares, mantêm uma relação de tamanho com as partículas que constituem os grânulos. E é importante fazer essa diferenciação, porque esses poros vão ter maior ou menor facilidade de ser eliminados durante o processo de sinterização. Então é importante prestar atenção nisso. Vamos tentar ver então o que acontece durante o processo de compactação. A gente conseguiu preencher uniformemente a cavidade do molde. É importante perceber, esse preenchimento uniforme só foi possível porque nós aumentamos artificialmente, através da produção de grânulos, o tamanho das unidades que foram roladas aqui para dentro do molde. Então, quem rolou aqui para dentro foram os grânulos e não as partículas. Se fossem as partículas, muito dificilmente a distribuição seria uniforme aqui dentro, e a gente teria um problema de preenchimento não uniforme, que daria variações de densidade e daria todos os defeitos que a gente já viu em aulas anteriores. Então, quando o punção de cima e o punção de baixo aplicam as suas pressões sobre os grânulos que estão aqui, a primeira coisa que os grânulos vão tentar fazer é escapar pelas paredes. O caso é que as paredes são feitas de aço ou de uma borracha, dependendo do que for o caso, tá? E elas vão responder com seus módulos de elasticidade, de tal forma que os grânulos ficam confinados dentro desse volume, e eles não têm como escapar. Então, agora o que vai acontecer é, o punção que está aplicando essa tensão, ele aplica a pressão no ponto de contato. E as partículas que estão colocadas aqui vão começar a se rearranjar. Vamos recapitular. Nós vimos em aulas anteriores que o processo de conformação é basicamente formas diferentes de provocar o rearranjo das partículas. É exatamente isso que vai acontecer. Então nós temos o punção aplicando uma pressão, as partículas aqui se rearranjando. Só que para que o punção possa descer, aonde vão parar essas partículas que estão se rearranjando? Elas vêm para dentro dos Então esses poros intergranulares é que vão ser preenchidos pelo abaixamento do punção. Então as partículas que estavam ocupando esse espaço aqui vão ser rearranjadas e vão começar a diminuir o volume dos poros intergranulares. Já nessa segunda camada de grânulos que a gente tem aqui, então não é mais o punção. Agora o punção empurra esse grânulo empurra este grânulo aqui e empurra este grânulo lá de cá. E então há uma perda. A pressão aplicada aqui já é subdividida em duas, nesse caso aqui. Lembrando que isso é tridimensional, um pouquinho mais complicado. Mas aqui dá para entender. Tá? Então essa pressão que vai estar atuando aqui agora, nesses pontos de contato, ela vai levar ao rearranjo das partículas, aonde existe uma concentração de tensões. Então, nesse caso aqui, dá para perceber que você está empurrando o grânulo lá de cá e empurrando o grânulo lá de cá. Tá? Então, esse material que vai ter que diminuir aqui, porque esse centro das duas partículas vai se aproximar, tá? E as partículas que estavam colocadas aqui, de novo, vão se deslocar para dentro do poro.
O que vai acontecer nesse primeiro estágio, então, é a redistribuição das partículas, o rearranjo das partículas, no sentido de diminuir o volume dos poros intergranulares. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática de como isso acontece. A gente estava com aquele conjunto de grânulos que a gente tinha aqui, houve uma deformação dos grânulos, como a gente pode perceber, os grânulos mudaram o formato e o volume dos poros intergranulares diminuiu significativamente. Tá? E essa seria uma representação esquemática do compacto verde produzido pelo processo de prensagem. É importante perceber aqui que mesmo depois de a gente ter amassado os grânulos, ele ainda mantém a memória. Então essas coisas marcadas aqui no compacto, tá? Elas são memórias, são tipo cicatrizes deixadas pelos pontos de contato entre os grânulos que estavam colocados aqui. Essa é uma representação agora de dados reais mostrando como é que varia a densidade do compacto, ou seja, o volume de poros do compacto verde, durante a operação de prensagem. Então, nós temos do lado de cá a densidade do compacto e do lado de cá a pressão aplicada pelos punções. Tá? É importante perceber que isso é uma escala logarítmica, ou seja, nós estamos expandindo esta parte e comprimindo essa parte do gráfico. Aqui nós temos representada a densidade do grânulo, só que essa densidade do grânulo é derrubada para essa densidade por causa dos poros intergranulares. Então essa é a densidade vibrada, ou seja, quando a gente vibra aquele conjunto de grânulos que nós tínhamos dentro da cavidade do molde, nós fazemos com que não exista nenhum poro entre os grânulos que caiba um grânulo. Todos os grânulos são rearranjados de tal forma que eles têm um empacotamento uniforme e não tem mais poros intergranulares de dimensões maiores do que o próprio tamanho dos grânulos. Então aqui começa a compactação, ou seja, os grânulos não tem como escapar mais. Então quando nós atingimos essa tensão que está colocada aqui, os grânulos começam a se deformar, começa a acontecer o rearranjo das partículas nas regiões de concentração de tensão, que são aquelas regiões dos pontos de contato, como a gente viu na figura anterior. Então durante todo este trajeto, o que está acontecendo é o rearranjo das partículas nos pontos de contato entre os grânulos, e isso vai fazer com que o volume dos poros intergranulares diminua. Tá? Então todo este ganho de densidade que a gente está tendo aqui, que nós estamos nos aproximando da densidade dos próprios grânulos, tá? Então aqui a gente chegou à densidade do grânulo. Então ele foi eliminando o volume dos poros intergranulares através do rearranjo das partículas nas regiões de concentração de tensão, que são os pontos de contato entre os grânulos. Quando nós chegamos nesse ponto, então, todos os poros que podiam ser eliminados intergranulares praticamente já foram eliminados. E como é que a gente continua aumentando a densidade do material a partir daqui? Somente pelo rearranjo das partículas que estão dentro dos grânulos agora. Então, esse ganho de densidade que nós temos nessa região é proveniente do rearranjo das partículas, diminuindo o volume dos poros intragranulares agora, ou seja, dentro dos grânulos. Só que nós percebemos que nessa primeira etapa nós temos uma rápida evolução da densidade e depois essa evolução é mais lenta do lado de cá. Esse terceiro estágio do processo de compactação raramente é utilizado em indústria. Primeiro porque ele precisaria de prensas muito potentes e segundo porque nós vamos produzir um desgaste muito grande dos moldes, que são relativamente caros. Uma outra informação fornecida aqui é o efeito dos ligantes, que a gente já tinha comentado anteriormente. Então, no caso, o ligante utilizado nesta massa aqui, ele é um ligante que é plastificado pela umidade, ou seja, você derruba a tensão de escoamento dele quando você aumenta a umidade. Então, se nós trabalharmos com umidade relativa do ar de 92% ou de 33%, olha qual foi a tensão de deformação. Então, a umidade mais alta plastifica o ligante que está dentro do grânulo e isso faz com que a pressões relativamente baixas a gente já comece a provocar o rearranjo das partículas. Quando o ligante está mais duro, porque a umidade, que é o plastificante, é um pouco menor, tá? Então nós agora precisamos de uma tensão mais elevada
para começar o rearranjo das partículas. Então isso mostra de novo a importância dos ligantes, tá, que vão favorecer ou prejudicar o rearranjo das partículas. Essa é uma outra figura que mostra como é que os poros entre as partículas variam durante o processo de prensagem. Então, quando nós temos o pó simplesmente preenchendo a cavidade do molde, nós vamos ter dentro de um porosímetro de mercúrio, é o equipamento que está sendo usado aqui, a gente está medindo o volume de poros, que é o volume de mercúrio que entrou dentro do compacto, e do lado de cá o tamanho desses poros. Então esse gráfico está dizendo para a gente, olha, tem duas famílias de poros aqui quando nós simplesmente jogamos o granulado dentro do molde. De um lado nós temos os poros intergranulares, que são grandes, e do outro nós temos os poros entre as partículas dentro dos grânulos, os intragranulares. Quando nós aplicamos a pressão então de 10 megapascal, como está colocado aqui, dá para perceber que esta parte dos poros intragranulares praticamente permaneceu intacta. O que mudou foram os poros, o volume dos poros intergranulares. Quando nós aumentamos ainda mais a pressão, nós matamos os poros intergranulares, só que os poros intragranulares permanecem do lado de cá. Então é assim que nós estamos representando, medindo aquilo que esquematicamente a gente tinha representado na figura, em uma figura anterior. Essa é uma outra figura que mostra fundamentalmente a mesma coisa. Então nós temos aqui os poros intergranulares e os poros intragranulares. Então os poros intergranulares vão diminuir rapidamente o volume desses poros conforme a pressão vai aumentando, e os poros intragranulares só começam, ou seja, os poros que dependem do rearranjo das partículas diminuindo o volume dos poros dentro dos grânulos, só vai acontecer a uma pressão bastante mais alta. Então, durante todo este intervalo até aqui, nós estamos só rearranjando as partículas contidas nos grânulos para produzir uma diminuição do volume dos poros intergranulares. A partir desta pressão é que o rearranjo das partículas começa a promover a diminuição do volume de poros dentro dos grânulos. E da mesma forma que no gráfico anterior, tá, a umidade relativa do ar vai contribuir para que o ligante utilizado seja plastificado. Então, ou seja, com uma umidade relativa do ar elevada, nós temos aqui uma tensão relativamente baixa para produzir esse rearranjo, e se a umidade relativa do ar for baixa, tá, a tensão necessária é bastante mais alta. Mesma coisa do lado de cá. Uma outra característica do processo de prensagem é que, como a gente já mencionou, a pressão é transmitida através das próprias partículas. Então, se nós considerarmos aqui que nós estamos aplicando a pressão aqui unidirecionalmente só no topo do conjunto de partículas, então nós vamos começar a promover o rearranjo das partículas dentro dessa cavidade. As partículas estão confinadas aqui. Só que para que haja um rearranjo das partículas e isso leve a uma diminuição do volume do poro, nós temos que empurrar as partículas de um lado e empurrar as partículas do outro lado. Não basta empurrar, porque empurrando só de um lado você promove o deslocamento das partículas. Alguém tem que empurrar do outro lado. Então, as partículas ou os grânulos que estão próximos da parede do molde, aqui nesse caso, o que vai acontecer? O punção vai empurrar essas partículas para baixo, só que as partículas que estão colocadas aqui, ou os grânulos, vale para os dois, elas vão empurrar esses grânulos ou as partículas pressionando a parede do molde. Então vai surgir um atrito do lado de cá, e o que nós vamos ter é a pressão do punção empurrando isso para baixo e o atrito com a parede do molde empurrando isso para cima. Essa combinação de pressões é que vai ser crítica para promover o rearranjo e a densificação, ou seja, a diminuição do volume de poros aqui. Isso seria o início do segundo estágio da compactação. Então, nós temos aqui um gradiente de pressão dentro do material que está sendo compactado. Então, aqui nós temos as pressões mais elevadas, aqui a pressão já diminui um pouco. Essas partículas que estão aqui no meio, elas vão receber a pressão aqui do punção e vão transmitindo a pressão uma a uma, e essa pressão vai caindo. Então, aqui embaixo a gente tem a pressão mais baixa dentro desse conjunto que a gente tem aqui. Conforme a compactação continua, agora nós vamos para o final desse segundo estágio da compactação, em que nós temos agora a parte 1, então aqui, a 1, a 2 aqui, a 3
continua com uma densidade baixa, porque não tinha ninguém para se contrapor do lado de cá, e surge esse 4 que estava aqui agora, mostra o efeito do canto, em que nós temos então aquele efeito positivo na compactação que o atrito com a parede do molde tinha causado aqui, ele é o oposto do lado de cá. Porque para que a pressão possa chegar agora, tá, o atrito desses grânulos ou partículas com a parede do molde vai dificultar que a pressão chegue do lado de cá. Portanto, esses são pontos de baixa compactação, de baixa pressão que a gente vai ter no material. Isso tudo vai gerar gradientes de densidade, que são exatamente aquele inimigo que a gente já comentou em aulas passadas, que vai gerar gradientes de retração durante a queima, durante a sinterização do material, e isso pode gerar tensões e vários problemas. Essa é uma figura de uma medida da variação da densidade em peças de revestimento cerâmico, são pisos aqui no caso, tá? Em que nós temos a medida da densidade através de raio-x. Então o raio-x está passando através dessas peças e a gente tem representado aqui qual é a variação da densidade. As regiões mais azuis são regiões de baixa densidade, as regiões verdes já são regiões de mais alta densidade. E dá para perceber o como varia a densidade do compacto produzido por prensagem aqui nesse caso. E isso dá para perceber que é diferente a distribuição das densidades aqui em relação à distribuição da densidade colocada aqui. Isso pode causar problemas. Esses problemas, nesse caso, são consequência do mau preenchimento da cavidade do molde. Lembra que a gente falou da importância de preencher uniformemente a cavidade do molde? Se nós não preenchemos uniformemente, a gente vai ter esse tipo de distribuição de densidade. Consequência disso está mostrado aqui. Então, o que a gente tem é um compacto que foi feito com uma heterogeneidade proposital. Então, a marca preta aqui em volta mostra qual era o formato e o tamanho da peça original. Depois de sinterizada, então, ela se distorceu, como dá para perceber aqui. Uma parte da peça tinha mais material e a outra parte tinha menos material. Então, por causa dessa diferença de densidade de uma região para outra da peça, é que ocorreu essa distorção, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, essa distorção é extremamente prejudicial no que diz respeito às propriedades, às características do produto final e é indesejável. Extração, o último estágio então do processo de compactação por prensagem, de conformação por prensagem. Então seria esse estágio que está colocado aqui. Depois que a peça foi compactada, então nós temos aqui um compacto, tá? Ele está pressionado pelo punção de cima, o punção de baixo, e quando nós vamos tentar tirar essa peça daqui, nós tiramos o punção que está aqui em cima e vamos tentar empurrar isso daqui. Só que como a etapa da compactação aplicada a pressão aqui provocou uma deformação elástica de todas as partículas que estavam colocadas aqui, essas partículas tentaram então pressionar a parede do molde. Então, quanto maior for a pressão aplicada aqui, maior a deformação elástica sofrida pelas partículas e, consequentemente, quando nós tiramos o punção, maior é a força que isso daqui vai aplicar contra as paredes do molde. Quanto maior for essa força contra as paredes do molde, maior é o atrito que a gente tem para conseguir empurrar esse compacto que foi produzido aqui para conseguir tirar esse produto. Isso pode criar problemas, como mostrados nessas duas figuras do lado de cá. Quando nós estamos então empurrando esse compacto verde que está aqui dentro, o atrito com a parede do molde pode gerar essas chamadas trincas de extração. Tá? Então essas trincas de extração ocorrem a 45 graus por causa do círculo de Moore, tá? E elas podem ser resultantes muito mais frequentes quando nós trabalhamos com pressões muito altas que começam a entrar ali na terceira etapa do processo de compactação. Por isso que industrialmente essa etapa é evitada. Uma outra fonte de geração de tensões é quando o compacto começa a sair, então essa parte que está colocada aqui já sofreu a recuperação das partículas que estavam elasticamente deformadas. Então as partículas, quando se veem livres agora do confinamento do molde, elas expandem. E essa expansão então é que vai aumentar só a parte que saiu aqui da peça. Isso gera tensão em relação à parte que ainda está confinada aqui, e isso pode gerar as trincas de extração.
Para evitar isso é que os moldes industriais normalmente são chanfrados, de tal forma que esse alívio de tensão ocorra de uma maneira mais suave. Muito bem, então para que serve a prensagem? A prensagem, em vista dessas peculiaridades que a gente viu durante essa aula, tá? Ela serve para formatos simples, então a baixa espessura, nós percebemos que a transmissão da pressão ao longo de espessuras muito grandes é um problema. Alta produtividade, caso contrário, não vai justificar um investimento que é relativamente alto. As prensas automáticas industriais são relativamente caras. Então, esse é o conjunto de características que normalmente é levado em consideração quando a gente pensa em termos de fabricar um produto conformar um produto pelo processo de prensagem. Prensagem isostática é uma variação da prensagem e que vai permitir aliviar alguns dos inconvenientes da prensagem convencional que a gente viu até agora. Como acontece a prensagem isostática? No caso, o que nós temos é um molde flexível, normalmente de um elastômero, uma borracha, alguma coisa assim. E a gente joga o pó granulado dentro desse molde. Esse molde então é fechado e é trazido para dentro de um cilindro que normalmente tem óleo. E agora nós aplicamos pressão ao óleo. E o óleo é que vai aplicar pressão à superfície do molde deformável que a gente tem aqui. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que, por causa da pressão isostática, a pressão em toda a superfície do molde deformável é sempre perpendicular à parede. Então, para formatos simples como esse daqui, isso aí não aparece uma grande vantagem. Mas para formatos um pouco mais complexos, como a gente vai ver a seguir, isso daí é uma variável bastante importante. Além disso, aquele efeito de canto que nós tínhamos comentado anteriormente, ele desaparece, porque agora tá, a pressão aplicada aqui vai virar com o canto aplicando sempre normal à superfície do material. Quando nós terminamos então essa etapa da compactação, basta aliviar a pressão, o compacto ficou menor porque houve uma diminuição do volume de poros e ele se solta. Então você tira a peça, o compacto verde daqui. A produtividade disso daqui é muito baixa. Cada vez que você faz isso daqui, você produz um compacto verde. Então, industrialmente, esse processo é um pouco problemático. Tá? Então, por isso, o processo mais utilizado industrialmente é o chamado dry bag. Como é que funciona o dry bag? Mesma coisa. Só que agora, em vez do molde ser como a gente mostrou aqui, o molde, na realidade, são duas membranas, tá? Que estão colocadas aqui na parede do molde. Tá? E você joga o pó aqui dentro e o óleo vai aplicar pressão somente nessas paredes que estão colocadas aqui. Então nós vamos ter uma prensagem isostática. Normalmente as peças fabricadas por esse processo têm um comprimento relativamente grande, tá? Que seria difícil de conseguir prensar, e você consegue prensar bem durante o processo de prensagem isostática. Quando termina essa compactação, então, você alivia a pressão no óleo que estava colocado aqui e consegue tirar a peça que estava aqui. Um produto fabricado por esse processo é a vela de ignição. Essa é uma representação esquemática do molde utilizado para fazer a vela de ignição, e essa é a vela de ignição. Então, essa parte aqui da vela de ignição, que é a parte isoladora, ela é feita de um material cerâmico, normalmente de alta alumina, tá? Mas agora olha esse formato complicado, e esse formato ele é todo projetado para que o isolador possa desempenhar sua função da melhor forma possível. Então, como é que se obtém um formato como esse daqui por uma prensagem convencional? Não dá. Então, a prensagem isostática é ideal para produzir esse tipo de produto, e é a técnica de conformação utilizada nesse caso.